Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 6 de março, uma quinta-feira. Vamos lá, começar falando aqui do Bitcoin. Pessoal, o Bitcoin, ontem chamei a atenção, né, que estava gostando ali da movimentação que ele fez. Entendi ali que ele deu essa puxada para baixo, né? Veio aqui próximo de 78.000, fez um movimento de repique, mandou para baixo novamente, deixou aqui um pavio, né? Nos 81.500, que entendi ali que ele estava testando essa região, né? E do jeito que ele estava reagindo, que poderia ser seu início ali de uma movimentação de alta, mas ele precisa ficar para cima aí dos 90.000, para cima dessa marcação em vermelha, que é aquele ponto, né, que trabalhava como suporte, que foi perdido aí recentemente com essa puxada de queda, tá? Ontem estava mais interessante, hoje já começa a ficar aí por enquanto, né, não fechou ainda o gráfico diário, mas por enquanto está um fechamento que não está me agradando muito, tá? Vamos lá, o Bitcoin precisa ficar para cima aí do último topinho que ele marcou aqui nessa movimentação de curto prazo, aí nos 94.500, tá? Eh, Tem tido muita notícia aí no mercado, né, e as notícias têm, de certa forma, trazido aí bastante volatilidade para o mercado cripto, tá? A volatilidade está bem alta mesmo, então tem que tomar cuidado, porque se você entrar e a operação for contra, ela pode andar rapidamente, né, então o tamanho de posição ali, eh tem que ser, avaliado, né, porque se o mercado for contra e você estiver pesado, ainda mais no mercado que já é volátil por natureza, pode ser que acabe te machucando um pouco mais, tá. Bem, pela movimentação de hoje, olha, eu não estou ficando aí muito, assim, não está me agradando, né, pensando na movimentação de compra, é claro, né, se eu estiver pensando na venda, ok, tá começando a indicar pra gente uma possibilidade, né, se ele fecha desse jeito, ter mais um teste realmente aqui na região de fundo, e até mesmo do Bitcoin, indo testar aquela região de topos rompidos lá que a gente comentou, acho que próximo de 73.000, né, 73, 74 mil dólares, tá? Então tomar cuidado porque a gente pode ter sim mais essa pernada para baixo. Volto a repetir, tá? O semanal, na semana passada, ele ficou um pouco mais feio, né? Olha, o candle semanal é esse candle anterior, que ele deixou esse paviozão aqui, tá? Ele ficou um pouco mais feio, por quê? Porque ele chegou a perder aquela região de suporte, ele veio até os 78.200 e depois praticamente devolveu toda a movimentação de queda e conseguiu fechar para cima dos 92.000. Conseguiu fechar para cima daquela região que nós tínhamos marcado como suporte. Se por um acaso nessa semana, né, na semana atual, ele tem aí uma recuperação até domingo, né, quando fecha esse candle semanal e fecha novamente para cima dessa região dos 92, eu ainda considero, olhando esse gráfico semanal, a possibilidade da gente ter um início de uma movimentação de alta a partir desse ponto, tá? E aí o alvo seria testar de novo a região dos 102, tá ok? Então assim, tá bem brigado, gráfico diário no momento não está tão bonito, né, porque ele ainda segue abaixo da faixa vermelha, teria que voltar para cima dela, tá? Eh, mas também não tem sido fácil ali, vou entrar na venda agora. Cuidado, porque daqui a pouco sai uma notícia, né? Hoje já saiu uma notícia aí, parece que o Trump adiou ali o início das taxações, né, para o México e para o Canadá, para o dia 2 de abril. Então, tem muita coisa aí que vem acontecendo que, de certa forma, tem mexido bastante com o mercado. Tá? Daqui a pouco sai uma notícia, o Trump fala alguma coisa aí também relacionada ao fundo cripto lá, que os Estados Unidos pode criar em breve ali, né? Ele já fez isso acho que no final de semana, se não me engano, acho que no domingo, né? Quando essa barrona aqui para cima, depois acabou voltando tudo. Mas ficar atento aí, porque tem muita notícia que tem feito o preço, tá? E a gente sabe que no mercado volátil, né, dependendo de como ele movimente, se for contra a nossa operação, ele pode acabar machucando um pouco mais, tá? Então é isso, eu não vejo muita coisa para ser feito, tá? Olhando o gráfico diário, considero que daria até para pensar numa venda acreditando no teste de fundo, mas também tento que, se amanhã, né, ele já vem para cima dessa região em vermelho, para quem vendeu aí fica esquisito, tá?
Então tomar cuidado, se alguém estiver comprado aí no teste do fundo, né, considerando um tempo gráfico menor, então pega aqui os 120 minutos, ele marcou lá o fundo nos 80, voltou para testar aqui os 82, segurou e mandou para cima. Se alguém tiver comprado por aqui, acho que ainda dá para segurar a operação, tá? Não vejo por que sair ainda, né? Mas seria interessante para quem está comprado que ele já faça isso, tá? Ele tem que ir para romper essa região de topos anteriores no curto prazo e permanecer para cima da marcação em vermelho lá que nós marcamos no gráfico diário e no gráfico semanal. Para cima dessa região, considero sim a possibilidade da gente ver o Bitcoin tentando voltar próximo dos US$ 100.000 mais uma vez, testar aquela região em vermelho ali que nós já vimos marcado anteriormente, né, quando o mercado estava dentro da consolidação acima dos 90, tá? Então, vamos seguir acompanhando, tá? Acho que não tem muito o que falar, né? Tá até difícil aqui dizer exatamente ali o que, que o mercado vai fazer, porque tem sido bem volátil, né? Pelo gráfico diário, não estou gostando muito da movimentação. Se ele fechar do jeito que está e amanhã ele vem perdendo a mínima de hoje, entendo que é para baixo. E aí seria testar de novo os 84 até a região de 78, que é o fundo aí do pavio que ele deixou. Por outro lado, se ele começa a fechar para cima dessa marcação em vermelho, e principalmente, né, para cima dos 94.500, a ideia é buscar de novo ali o 102, tá? O semanal, né, vamos acompanhar lá no domingo, quando ele fecha, se ele vai fechar para cima da marcação em vermelho. Se ele fecha para cima da marcação em vermelho, e principalmente a semana que vem ele já vem abrindo aí para cima da máxima aí da semana atual, a gente pode ver aí, quem sabe, uma retomada, né? Isso aqui pode ser apenas uma correção da pernada anterior e o Bitcoin tentando iniciar mais outra pernada para cima, tá? Então, seguimos acompanhando. Amanhã a gente vai estar de volta para falar o que, que aconteceu aí no mercado. Se tiver algo, né, que demonstre de forma mais clara do que o Bitcoin está fazendo, e a gente começa a fazer as projeções, tá? No momento eu diria o seguinte, é um ponto de decisão. Pelo gráfico diário, está sugerindo algo parecido com isso, e aí cuidado. Pelo gráfico semanal, ainda vejo a possibilidade de ser algo parecido com isso. Deixa eu só fechar a janela aqui, que eu estou aqui na avenida aqui do lado e está passando alguma ambulância ali. Vamos lá, então, tem essa região aqui que estava trabalhando como suporte, né, que ele estava segurando desde novembro. Se por um acaso aí no semanal ele fecha para cima dessa região, ainda vejo a possibilidade de iniciarmos mais uma puxada para cima e testar de novo aqui a região dos 102.400, tá? Se for para baixo, aí aquela região que nós marcamos ali dos 73, US$ 74.000, entendo que seria o próximo ponto de suporte. Gráfico de Ethereum. Ethereum segue ainda em cima de uma região de suporte, é uma região que eu chamei a atenção ontem, que se for para tentar alguma coisa agora, eu gosto mais da compra pensando no movimento de curto prazo, tá? Com stop abaixo aí do pavio, tentando trazer o preço de volta nos 2.500. Tá certo que o dia de hoje não está sendo um dia tão interessante, né? Mas ainda está em região de fundos, tá? Ah, e se perder, se for para baixo aí dos 2.100, bem, vai ter que estopar, né? Não tem jeito. A ideia é essa, né? Quando der errado, a gente estopa e procura uma nova oportunidade no futuro. Se ele vem para baixo dessa região, perdendo aí as mínimas, próximo alvo de Ethereum está lá na região dos 1.550, tá? Então, assim, eu gosto da região de Ethereum, inclusive no curto prazo, né? Lá no gráfico de 120 minutos. Repara que ele já fez alguns testes aqui, então ele fez um primeiro teste, segurou. Aqui ele fez um teste também, segurou, aí deu uma esticada, acabou devolvendo tudo. Aí segurou ali, ele, apesar de ter violinado o fundo anterior, ele teve uma recuperação. Aqui ele tentou formar um pivôzinho. Aqui ele está testando exatamente essa região dos 2.170, ver se ele segura. Então, assim, se for para tentar alguma coisa, eu prefiro a compra. Pode dar errado, né? O mercado ainda é um mercado que vem na movimentação de queda. Pode ser que saia uma notícia aí daqui a algumas horas, o mercado volte a ficar naquela condição ali mais estressada, e aí a gente veja algo parecendo, acontecendo parecido com isso. E aí, se acontecer isso, para quem está comprado, tem que estopar, tá? O que eu não faria aqui é vender, né? Vender nessa região de fundos, uma região onde o preço já fez um, dois, três, quatro, já é a quinta vez que ele vem testar aí próximo desses 2.100, 2.150 e tem segurado, eu não vejo como um bom ponto de venda, tá? Eu acho que vender aí o stop tá caro, né? Porque você teria que colocar um stop pelo menos acima dos 2.550 e já comprar eu acho mais interessante, porque aí você tenta trazer o preço até os 2.550 e se romper, quem sabe até mesmo podendo dar um pouco mais, tá? Então é isso, por enquanto,
ou fica de fora, né, ou se for tentar alguma coisa aqui pelo risco, uma comprinha. Para falar a verdade, eu acho que até mesmo por conta da volatilidade que tem acontecido no curto prazo, a quantidade de notícias que tem saído aí, eu acho que o melhor seria ficar de fora, esperar esse mercado aí dar uma acalmada, né, pegar uma direção mais clara. No momento aí tá bem brigado. Solana Solana, mesma situação, ele acabou falhando aqui na região dos 176, bateu cabeça, mandou para baixo, mas não vejo um bom ponto de venda aqui. Se for para tentar alguma coisa, eu tentaria a compra. O único problema é que Solana ainda tem espaço para baixo, né? Solana ainda pode testar os 123, tá? Que ainda assim é um ponto que eu gosto ali para compra, tentando pegar um movimento parecido com esse. Essa região aqui do 120 é aquela região de fundos que ele andou praticamente o ano todo, né? O ano passado, tá? Então, ano passado a gente chamou a atenção, né? Toda vez que Solana chegava ali perto de 120, US$ 130, que era um ponto de compra, né? E aí tinha alguns alvos, né? Tinha essa região de 190, tinha uma região aqui intermediária, né? Próximo de 160, 150, e Solana praticamente deu um ano todo dentro daquela região, rompeu recentemente e agora voltou para aquela mesma faixa de preço. Então é um suporte importante, tá? Então acima de 120 eu ainda acho interessante a compra. Tá certo que ela passa a ter uma resistência no 174, então compras próximo de 125, o alvo seria a região dos 170, tá? Se perder 125, aí já começa a ficar feio e para quem está comprado tem que estopar, tá ok? Abaixo aqui de 125 Solana fica bem pesada, né? Ela começa a apontar lá para os US$ 88, então já fica bem pesado mesmo e já fica um gráfico um pouco mais feio, tá? Então vamos seguir acompanhando a região aí dos 120, US$ 125, ponto importante para Solana. Vamos ver se ele segue aí respeitando este ponto de suporte, beleza? Vamos dar uma olhadinha no gráfico do S&P 500. Vamos lá, S&P 500 está testando aqui uma região de suporte. Hoje ele está ameaçando perder, mas eu ainda acho cedo afirmar, né, que ele vai dar continuidade na queda, tá? Ainda acredito que amanhã, nos próximos dias, pode ter uma reação e ele voltar para testar os 930. Certamente aqui não seria um ponto que eu tentaria a venda, tá? Se for para tentar alguma coisa, eu também prefiro a compra pelo risco, com alvos nos 930. Se eu estiver errado e o mercado seguir na queda, o próximo alvo já vai ser direto 660, né? Essa próxima marcação em verde, e aí eu acredito que depois vem um movimento de repique, tá? Mas por enquanto é região de suporte, a movimentação é de queda, tá? Só que eu não vejo vendas aqui, cuidado para não vender aí no fundo e o preço começar a corrigir. Para quem está acreditando na venda, está querendo ali entrar vendido, eu esperaria um movimento de repique, para aqui sim tentar uma venda, tentando pegar a continuação do movimento, né. Vender aí na região de fundo, entendo que corre o certo risco de, se ele respeitar essa região de fundo, você acabar ficando preso nessa região e vendo o preço corrigindo contra, tá. Então, vamos acompanhar, movimentos de repique no S&P 500 até a região de 920, 925, ponto de resistência, tá. DXY, índice do dólar. O DXY, né, o DXY a gente havia chamado a atenção, né, ele tinha um alvo aqui na região dos 105.600. Ele acabou perdendo 105.600 e já veio próximo, né, dos 103.400, que seria o próximo ponto de parada. Ele acabou batendo cabeça aqui na resistência dos 107.500, 107.600, né, que nós havíamos marcado ali como um ponto de atenção. No momento, o que eu vejo aqui para o DXY, para o dólar, é que seria um movimento de repique. E aí eu vou marcar alguns pontos, tá? Entre 105.550, 540, né? Até a região dos 106.200. Entendo que são pontos de resistência, onde o dólar chegando ali, acredito que bata a cabeça e mande para baixo novamente, tá? Eu vejo um dólar mais baixista agora. O dólar ele já não tem mais aquela condição de topos e fundos ascendentes. Pelo contrário, eu entendo que o dólar virou e agora ele tem uma movimentação de topos e fundos descendentes, tá? Qualquer movimento de repique eu entendo que é para baixo, tá ok? Então, vamos ficar de olho ali no dólar próximo de 105.600 a 106.200, pontos de resistência ali pro dólar. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um bom final de quinta-feira. E amanhã a gente está de volta aí para ver como que o mercado se comportou, mercado de criptoativos. E, por favor, não esqueça de deixar o like, né? E, se possível, aí também compartilhe o link do vídeo, tá ok? Um abraço a todos e até amanhã.
Tchau, tchau, pessoal.